uma IA agora, sei lá, vou dar um exemplo do cloud, assim, não é muito melhor do que era um pouco tempo atrás? Que ele se transformou em um agente e não em um assistente. Então, quando você faz uma pergunta para o Cloud Code, por exemplo, ele tem uma série de pensamentos, digamos assim, por trás dos panos que você não está olhando, que ele refina a informação para me entregar. O nome disso é Harness. Harness. É um conceito novo de gestão de informação. Porque se é um modelo estatístico e matemático, significa que quanto mais informação eu coloco nele, pior ele fica. Porque se eu tenho um volume maior de informação, se eu tenho 20% de erro, eu vou errar muito mais do que se eu tiver um volume pequeno de informação. Então, todo e qualquer modelo de IA, ele é baseado nesse volume de informação. Então, não faz sentido eu colocar um texto gigante lá dentro, porque ele vai alucinar, ele não vai me dar uma resposta curada. E o harness, que é esse conceito de rédeas em inglês, né? É que ele é toda, digamos, a arquitetura para que a IA possa fazer algo ou não. Então, em uma analogia, é como se fosse o LLM é o motor. Isso não é capaz de, assim, diminuir drasticamente o erro, por exemplo, de uma IA? Com certeza, diminui. Com certeza consegue diminuir. Então, por exemplo, eu posso ter o mesmo modelo, sei lá, eu posso ter o Opus lá do Cloud ou o GPT 5.5, mas com harness diferente. Então, com uma analogia, é como se eu tivesse o motor do carro e o harness ele é o volante, o cabeamento, a carcaça, a cadeira, o espaçamento sei lá, a parte elétrica do carro. Então, o harness ele está em volta do motor. Então, o motor é o que faz o carro andar e o harness é o que protege o modelo ou que direciona aonde que o modelo tem que ir, que é a estratégia. Então, naquela mesma analogia do combustível no carro, além de ter combustível no carro, eu tenho que ter um motorista no carro, eu tenho que ter um volante, eu tenho que ter uma carcaça, eu tenho que ter a parte elétrica. Então, tudo isso é o harness. Então, eu posso ter o mesmo modelo, só que com harness diferente. Então, você comentou que isso é um conceito novo, mas antes, por exemplo, lá, uns 2 anos atrás, que é mais ou menos a época que a gente gravou o episódio, no GPT, aquilo não era consolidado, esse tipo de... Ele era um assistente. Então, o assistente, ele tem... qual que é a diferença do assistente pro agente, né? O assistente, ele é um formato de chat, onde eu pergunto e ele responde. Eu pergunto e ele responde. Um agente, quando eu pergunto, ele tem esse harness, ele tem esse raciocínio por trás que vai dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer. E agora eu tenho um segundo nível de agentes, que é o Cloud Code, que é o Cowork, que são os Deep Agents, que é uma evolução desses agentes, que são agentes profundos, que eles têm essa capacidade de executar ações. Então, o agente que eu tinha lá por exemplo, que eu construía no ChatGPT, ele não é um agente. As pessoas chamam de agente, mas não é um agente, é um assistente. Porque ele não tem a capacidade de executar ações ou de se conectar com outras pontas. Agora tem, né? Agora eles fizeram algumas atualizações que eu consigo conectar ele no meu CRM, consigo conectar ele no meu Gmail, consigo conectar ele no Google Agenda. O que eu não recomendo que você faça, a gente já vai falar sobre isso. Mas você pode, se você quiser, conectar, ter esses conectores para que ele se torne um agente. Então, quando eu faço uma pergunta, em vez de ele me responder de prontidão, ele vai pesquisar nas bases de dados para me dar uma melhor resposta. Esse conteúdo todo é usado para treinamento de IA? Qual conteúdo? Por exemplo, ele tem a minha agenda inteira lá. Sei lá, tô usando o Gemini e aí, cara, tenho meu Drive aberto, tenho meu negócio aberto. Isso tudo é utilizado? Então, isso é perigoso? É perigoso, é utilizado, o modelo tem acesso e pode ter, sim, um vazamento de dados se você compartilhar muitas coisas, né? É claro que eles estão cada vez mais evoluindo essa parte de segurança, mas ainda assim, todo sistema, principalmente novo, ele é passível de quebra. Qualquer um. Não tem o que fazer. Por isso que tem muita gente invadindo sistemas, né? Então, por exemplo, olha que loucura. Esses dias eu vi um cara que foi hackeado, né? Como que ele foi hackeado? Pegaram a senha do e-mail dele, acessaram o e-mail dele, e esse cara ele construiu com o IA um código no Google Tag Manager. Acho que vocês são do marketing, vocês devem saber sobre isso. Então, o Google Tag Manager ele é uma ferramenta de instalação, como se eu instalasse códigos nos sites que eu consigo ver clique, consigo ver... Traquear todos os dados. Exato, eu tenho o rastreio completo dos dados do que eu quiser, de clique, de visualização, de informação, de qualquer coisa. É como se eu tivesse uma câmera no computador da pessoa e eu consigo saber tudo. Esse cara instalou um Google Tag Manager no
Gmail dele, onde todas as vezes que ele usava um cartão de crédito, ele puxava os dados do cartão de crédito para colocar pro malfeitor. E aí, cara, 10 dias tinha 200, 300 transações das quais eles não tinham nem visto, né? E isso porque, como que o cara vai... Porque tava no nome da pessoa que tinha o e-mail. Então, o hacker invadiu o e-mail, ele roubou o cartão de crédito que era utilizado pela empresa, utilizando o cartão de crédito no nome dessa pessoa. E como que essa pessoa vai provar para a empresa que não foi ela que pagou, que comprou, entendeu? Caramba, então, existem agora várias camadas que as pessoas estão fazendo para poder invadir sistemas. Tem uma teoria que, assim, quanto mais informação você dá para a população, mais elas têm conhecimento, mais você tem liberdade, mais você também dá poder para todas as pessoas, não só para quem antigamente só tinha dinheiro e pessoas, né? Tinha, sei lá, eu tinha um cientista de dados, eu tinha um data center, eu tinha muito dinheiro, 2008, 2010, Google, Amazon, Uber, Airbnb, todas essas grandes empresas, Google, eles tinham muito dinheiro e tinha capital intelectual alocado, né? Tinham 100 mil, 200 mil pessoas extremamente qualificadas que se formaram em MIT, Stanford, Harvard, e aí toda a galera centralizada ali, só eles usavam IA. E agora isso é perpetuado para o resto da humanidade. Da mesma forma que vão ter pessoas usando para o bem, vão ter pessoas usando para o mal também. Só que vai ter uma hora onde isso já está acontecendo, onde os modelos chineses, por exemplo, ou os modelos locais, eles ficam tão bons quanto os modelos grandes, que é como se fosse o Cloud, o ChatGPT, o Gemini, o Grok, são todos modelos que a gente chama de modelos fundacionais, são modelos grandes, com trilhões de parâmetros. Só que você tem modelos de 7 bilhões, 14 bilhões, 70 bilhões de parâmetros, que eles são bem menores, porque eu preciso processar menos informação, mas eles são mais específicos. Ou seja, eu tenho menos informação, só que uma informação muito profunda e específica sobre um determinado tema. Então, esse modelo pequeno ele tem muito mais acurácia do que o ChatGPT, do que o Cloud, por exemplo. Porque eu tenho os dados específicos do meu modelo e eu posso ter o meu harness. Então, eu posso ter a minha carcaça, digamos assim. Então, se eu uso o Opus no Cloud Code, eu tenho menos resultado que se eu usar no cursor. Porque no cursor, o harness do cursor é muito melhor. Eu tenho, sei lá, uns 20, 25% a menos de acurácia usando o Cloud Code do que usando o próprio Opus do Cloud Code no cursor, por conta que a carcaça é diferente. Entendi. Eu estou usando o mesmo modelo, o mesmo motor, só que a carcaça é diferente. E isso faz com que o modelo ele seja mais pior ou melhor. Essa semana, eu estive no evento do Google, a gente é parceiro da Google, e lá eles trouxeram algumas novidades, dentre elas o Gemma, que é um modelo local que roda no celular. Então imagina, você não tem internet. Ele usa o processamento do próprio celular, sei lá, você está em outro lugar do mundo, sei lá, você está na China, não fala mandarim. Você pega o seu celular, não tem internet, pega o celular, tira a foto da placa, traduz a placa com o próprio processamento do celular. Então, se isso vai ser democratizado a ponto de que eu não preciso de outras pessoas para fazer, significa que eu tenho a detenção do meu modelo e eu faço o que eu quiser com ele. Eu posso treinar ele para uma bomba atômica, eu posso fazer coisas pornográficas, eu posso fazer um sistema focado em invadir coisas. O Maduro foi capturado com parte da inteligência da Anthropic, do Cloud. Então, o governo americano usando o Cloud, o Anthropic, para uma ferramenta de guerra. Por isso que o Trump quis trazer ele como uma ferramenta oficial, ele recusou. E aí o seu principal concorrente, ChatGPT, o da OpenAI, falou, opa, eu faço. Eu vou para essa área de surveillance, né? Área de guerra, área de utilizar a IA. Por exemplo, imagina um drone com visão computacional e que tem uma metralhadora embaixo do drone. Tipo assim, ele só vai olhar o rosto da pessoa e vai matar a pessoa de forma autônoma, entendeu? Então, armas autônomas estão começando a ser desenvolvidas para guerra. Então, da mesma forma que você tem uma ferramenta incrível que pode ser usada para o bem, ela também pode ser usada para o mal. Só que a questão é que as pessoas que estão usando para o bem, elas precisam se proteger disso, saber o que pode acontecer, o que eu posso conectar, o que eu não posso, para não rolar essas invasões, né? Até as pessoas grandes estão sendo invadidas, entendeu? Não é coisa porque eu sou iniciante que eu não sei que eu não vou ser invadido. Tem empresas centenárias sendo hackeadas, jogando o sistema para baixo e pedindo, ou igual faz com sequestro, né? Você pede em Bitcoin para libertar a pessoa, só que sequestrei o sistema.